Medicamentos que são usados no tratamento do diabetes, né? Eles ajudam a emagrecer. Seja aí muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Live D20, onde aos domingos a gente conversa sobre o tratamento medicamentoso, a alimentação e o exercício físico no tratamento do diabetes. Meu nome é Roberto Doro, eu sou profissional da educação física, eu tenho diabetes tipo 1 já há vários anos, há mais de 40 anos, e eu sou especialista na prescrição e no acompanhamento do exercício físico para quem tem diabetes. Então, a live de hoje, né, a gente vai justamente conversar sobre os medicamentos que são usados no tratamento do diabetes, né? Eles ajudam a emagrecer. Uma coisa que a gente tem que entender é que hoje a gente tem uma gama grande, né? Tem uma certa variedade aí de medicamentos para o tratamento do diabetes, para o diabetes tipo 2, que normalmente eles são, nem sempre eles vão agir fazendo com que haja uma maior produção de insulina pelo organismo. Então, normalmente esses medicamentos, como eles aumentam a quantidade da insulina circulando no corpo, eles agem de maneira contrária, quer dizer, eles fazem com que o indivíduo com diabetes acabe muitas vezes ganhando peso, porque aumenta mais a produção da insulina e, consequentemente, faz com que esse indivíduo armazene uma maior quantidade de glicose, tanto no tecido muscular, como também no tecido adiposo, por isso essa relação com o ganho de peso. Agora, existem outros medicamentos no mercado, por exemplo, né, a metformina, que ela é bastante utilizada no tratamento do diabetes tipo 2, que ele tem como mecanismo de ação diminuir a quantidade de glicose que fica armazenada no fígado, diminuir a produção de glicose pelo fígado, que o fígado ele tem a condição de pegar elementos que não são glicose, como por exemplo aí a gordura, né, uma parte da gordura ali, o glicerol, e transformar ele em glicose, ou mesmo pegar proteínas, né, pegar aminoácidos e converter em glicose, então ele diminui esse processo. E com isso, o que acontece com esse medicamento? Ele faz com que a quantidade de glicose que fica no fígado, ela fica diminuída. Então, quando se tem a necessidade de liberar glicose pelo fígado, vai ser liberada uma quantidade menor. Então, consequentemente, fica com menos glicose circulando no sangue. E isso, de certa maneira, ajuda o indivíduo com diabetes, principalmente tipo 2, também a emagrecer. Porque existe essa relação, quer dizer, quanto mais glicose tendo insulina, tira essa glicose, armazena no tecido muscular e o que não couber mais no tecido muscular fica no tecido adiposo, por isso é o ganho de peso. E no caso da metformina, a tendência natural é sim diminuir o peso. Existe também, né, o análogo de GLP-1. GLP-1 é um hormônio que ele é liberado pelo nosso intestino toda vez que a gente consome alimentos com carboidrato, então começa a chegar a glicose no sangue, aumenta a liberação de GLP-1, ele é glicose dependente. E o GLP-1, qual é a função dele? Fazer com que o pâncreas produza uma quantidade maior de insulina. E além disso, ele também ajuda a diminuir a velocidade do esvaziamento gástrico. Então, quer dizer, o estômago ele vai esvaziando de uma maneira mais lenta e, consequentemente, a pessoa tem uma maior saciedade. Então, tendo mais saciedade, você sente menos fome, come menos e, consequentemente, também perde peso. Então, esses tipos de medicamento, muitas vezes, eles acabam sendo utilizados por pessoas que não têm diabetes, para tentar ajudar no processo de emagrecimento. Mas é algo que a gente precisa, sim, ficar atento, porque esses medicamentos, originalmente, eles foram desenvolvidos para o tratamento do diabetes. E a gente sabe que no diabetes tipo 2 existe aí um aumento na resistência à ação da insulina, e, consequentemente, esse aumento na resistência à ação da insulina, ele também está relacionado a um maior aumento do tecido adiposo, quer dizer, da gordura que a gente tem no nosso corpo, que muitas vezes fica ali acumulado na região do abdômen, na barriga. Então, automaticamente, esses medicamentos eles são feitos para ajudar no controle do diabetes, ao mesmo tempo que também diminui a quantidade de gordura que a gente tem no corpo, ou mecanismos que são normalmente utilizados para armazenar gordura no nosso sistema. Então, consequentemente, eles sim promovem também o emagrecimento. Mas hoje ainda estava lendo uma reportagem a respeito do análogo de GLP-1, que já está sendo feito testes em pessoas que não têm diabetes, justamente para observar essa questão relacionada ao quanto ele ajuda no processo de emagrecimento. E, consequentemente, tem sim, aparentemente, apresentado um resultado positivo. Claro que são estudos mais recentes, então a gente tem que aguardar ainda um pouco antes de
tentar ficar usando esses medicamentos que são usados no tratamento do diabetes com o objetivo de emagrecimento, tá bom? Então, pessoal, a ideia da live de hoje, né, era exatamente essa, a gente conversar um pouquinho sobre essa questão dos medicamentos com relação no tratamento do diabetes que podem ajudar no processo de emagrecimento, mas que a gente tem que lembrar que esses medicamentos, eles originalmente foram criados para tratar do diabetes e não exatamente para emagrecer. Isso aí é um benefício secundário que esses medicamentos têm, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, né? Você que me acompanhou aqui na live. Se você gostou, né, desse conteúdo, curta, né, compartilhe e comente, né? Que é isso que faz aí o nosso canal crescer e cada vez eu trazer mais conteúdo sobre exercício e diabetes e também, né, alimentação e diabetes e os medicamentos também que são usados aí no tratamento de quem tem diabetes, tá bom? Então um abraço e a gente se vê na próxima live. Um abraço, até mais!